E aira, aira, firimã, baizu. E firimã, 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 baizu. Começando na Sensorial FM, o programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa noite, meus amigos da Sensorial FM. Aqui é Gislaine Vicente, com vocês no Candomblé Total. E eu gostaria de falar, uma vez que a gente já está aqui saindo do período de Momo, entrando na Quaresma, sobre a relação do Carnaval e o Candomblé e a Umbanda. Mas principalmente para nós que somos do Candomblé, existe uma relação muito forte com os canais do Carnaval, porque o samba só se sustentou por causa do Carnaval, e o Carnaval só se sustentou por causa do Candomblé. Então, na verdade, assim, é uma cadeia. As casas de Candomblé deram origem ao samba, ou o samba deu origem às escolas, agremiações de samba. Então, assim, essa questão cultural, ela é bastante abrangente. Então, o que a gente tem agora é um período que se inicia de silêncio. A Quaresma, na verdade, é uma coisa cristã. Para nós que somos afrodescendentes e trabalhamos com o Candomblé, com a Umbanda, isso é um pouco diferente, nós temos isso mais arraigado. O Carnaval é uma situação que tem se sustentado assim ao longo do século, desde o século passado. E, por exemplo, aqui em São Paulo, nós tivemos a Acadêmicos do Tatuapé, que ganhou pela segunda vez o título. E não por acaso, eles ganharam o título com uma coisa bastante curiosa, que é justamente a relação do Maranhão, que é um dos estados mais controversos, né, no sentido de se ter uma linha de encantarinha, de encantados que eles têm, que eles possuem no estado. Não seria bem dizer um candomblé, mas é o chamado candomblé de caboclo, que já é uma coisa à parte. E eles têm outras situações em que eles trabalham de maneira bem característica, né? E para nós que viemos dessa situação, a gente não procura não mudar muito a origem, até porque isso é imutável. Mas a gente ter essa influência, nem sempre a gente fica satisfeito, porque as pessoas costumam generalizar todo tipo de coisa. E isso não é interessante para nós. Interessante que as coisas sejam esclarecidas como elas o são. E, na verdade, essa questão assim, que até os próprios candomblecistas e até os umbandistas mesmo, eles não têm aquela convicção, porque eles sustentam, você é da macumba, você é macumbeiro, você é umbandeiro, você é angoleiro. Então isso é ruim, porque quando você assume essa identidade pejorativa, você fica marcado, você fica dentro de uma situação que não é favorável, mesmo ela sendo cultural. Eu comecei falando das escolas de samba, porque nós acabamos de... Hoje é quarta-feira de cinzas, então é o primeiro dia da Quaresma. Você termina esse período de carnaval da festa da carne. E eu dizia sobre o tema da Acadêmicos do Tatuapé aqui em São Paulo, que ganhou com o Maranhão, terra da encantaria.
E existe realmente lá um outro tipo de ritual com todas as pessoas que sejam do candomblé de caboclo. O que é isso? O Maranhão tem coisas assim muito próprias, que só tem lá. São entidades que não é como do candomblé, por exemplo, de Queto ou de Angola. Não, eles têm o candomblé, que é o chamado candomblé de caboclo. Eles têm as entidades da mata, dos rios, das pedreiras. Parece um outro mundo, porque eles trabalham com coisas muito diferentes. Então a gente tem que estudar mesmo, tem que ir atrás para entender. Eu falava do Maranhão, mas por que eu comecei a dizer isso? Porque o samba tem essa ligação, o samba, o carnaval, o candomblé tem essa ligação à Umbanda. E essa questão do candomblé de caboclo eu fui atrás. Uma pessoa ligada a mim falava muito do terecô. Terecô. Eu fui atrás e fui ler a respeito. E me informei um pouco. Eu achei muito interessante, porque é difícil de você definir ali. O que se pratica lá é digno de estudo mesmo. É digno de estudo, porque é diferente de tudo que se pratica no Brasil. Mas daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Candomblé Total, Gislaine Vicente, aqui na Sensorial FM, todas as quartas-feiras com você. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltando aqui no Candomblé Total, pela sua Sensorial FM, Gislaine Vicente, e eu falava sobre o Maranhão. Maranhão, um estado muito peculiar por essa questão até da encantaria, do que eles chamam bruxaria. Mas essa ligação com a música, com o samba, vem desde sempre. Eu li um artigo muito interessante que analisava uma música do Caetano Veloso. E a gente sabe que o Caetano Veloso, ele é de MPB naturalmente, mas canta samba também. E é um compositor bastante interessante. E tem uma pessoa, um escritor, um poeta estudioso, chamado Antônio Risério. E recentemente, em dezembro de 2017, ele entrou numa polêmica com um professor emérito da USP, muito respeitado nos meios acadêmicos, o Kabengele Munanga. E ele bastante interessante, porque ele tem um estudo bastante grande. Um estudo bastante grande e muito interessante. Mas, no momento que ele combateu o estudo
no estudo do Dr. Risério, ele combatia o Kabengle Munanga. Porém, assim, ambos têm estudos interessantes, mas eles entraram num confronto. Na verdade, o Risério fez uma confrontação aos artigos de Munanga. Mas ele fez um estudo antes dessa polêmica, bem antes dessa polêmica, e eu sempre respeitei muito o Risério. Tinha alguns livros dele, que inclusive eu emprestei, as pessoas não me devolveram. Mas um que eu tenho especialmente, que ele chama-se Lendo Música com Vários Autores, tem um artigo dele chamado Guá, um ideograma para Ibualama, que é onde ele analisa uma música, como eu dizia, do Caetano Veloso. E essa música, ele fala sobre como essa canção, a temática dela toca no estudo ou na forma de ser. Esse contraponto, já o Caetano, um ebome bastante antigo, e como é essa movimentação, como é assim, muito uma coisa e outra, como é esse estudo, como é que se faz essa questão. Então, tem uma coisa interessante, que é o estudo, que ele fala, né? E assim, eu respeito bastante, porque é uma pessoa que acompanha bastante tempo. Ele se equivocou em confrontar Munanga, que é um outro estudioso, um antropólogo conhecidíssimo, uma pessoa de muito respeito, e eu acho que o Risério aí deve ter se confundido nas questões, e ele deveria ter atentado para o fato. Mas isso não invalida tudo que o Risério já escreveu sobre música, tudo que ele estudou. E ele tem esse artigo muito interessante, que eu repito, chama-se Guá, um ideograma para Ibualama. E ele diz assim, eu acho bastante interessante: as expressões black religions, music e music religiosa negra se traduzem à perfeição. São linguisticamente equivalentes, mas de uma perspectiva cultural, guardam entre si uma distância estelar. Aqui, seus sentidos são dados pelas configurações socio-semióticas em que elas existem e se realizam. A primeira no universo cultural norte-americano, a segunda na floresta encantada da cultura brasileira. Ele começa fazendo esse contraponto entre a música negra americana e a música nacional. Porém, a certa altura, ele entra na questão do Ibualama, que é onde ele trouxe isso para se estudar. Primeiro ele fala de Cuba, e Cuba é bastante interessante. A discriminação racial, inclusive, dos Estados Unidos, que aparece com a poesia do blues, embora se concentre em altíssimas frequências na temática amorosa, focaliza também os mais variados aspectos da vida negra nos Estados Unidos, inclusive com a própria discriminação racial. Mas é claro que não tem como falar de deuses africanos, de inquices, voduns, orixás. Como os deuses da África não sobreviveram na vida social norte-americana, não poderiam sobreviver na poesia que essa mesma vida produziu. Por exemplo, algumas referências não são orixás, e sim a Bíblia. O que encontramos em Cuba e no Brasil é coisa completamente diversa. Em ambos os países, os negros souberam encontrar meios e modos de preservar suas heranças, de reinventá-las em função das novas realidades sociais e culturais em que passaram a viver, e de mantê-las vivas, atravessando séculos. Falam disso o candomblé brasileiro e a santeria cubana. A presença atual de deuses de extração africana com sua poesia, seus cantos, suas danças, tanto em Havana quanto na Bahia, em Recife, em São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro, e com força suficiente para se gravar funda e profundamente em todos os ramos da criação simbólica de ambos os países.
E aí ele vem discorrendo, fala sobre o mambo, tchá-tchá-tchá, o samba. E aí ele chega numa parte que ele fala assim: a clássica lenda de Iemanjá e Xangô, que a Lídia Cabreira, uma estudiosa cubana, ela fala bastante em vários artigos, nós vamos destrinchar já já, daqui a pouquinho. Candomblé Total, Gislaine Vicente, com vocês todas as quartas-feiras. Seu automóvel está sem seguro ou precisa renovar? Seu plano de saúde está caro? Sua casa está sem seguro contra incêndio, furto e roubo? Pare de contar com a sorte. Conte com a corretora de seguros Estrela Azul, especializada em todos os ramos de seguros e planos de saúde. Descontos especiais para ouvintes aqui da Rádio Sensorial FM. Ligue agora para 11 27 55 0625 11 27 55 0625 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp pelo 11 956 17 23 32 ou acesse o site www.estrelaazulseguros.com.br. Estrela Azul, o melhor em corretora de seguros para você. Muito boa noite, meus amigos da Sensorial FM. E eu gostaria de abordar agora a situação que se desenhou na semana passada em função do carnaval. Eu sou uma fuliã, sempre trabalhei, sempre cobri, sempre estive envolvida, porque a minha família, eu tenho um ramo da minha família é do Rio de Janeiro, e eu tenho recordações muito boas e antigas dos carnavais, principalmente do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo. Eu sou uma paulistana aqui do bairro da Lapa. E já nos anos 70, quando eu era bem criança, nós íamos para a Avenida Tiradentes, onde eram realizados os desfiles antigamente. Hoje em dia, depois da década de 90 para cá, em São Paulo, e da década de 80, no Rio de Janeiro, foram feitos os sambódromos. No Rio, em 1984, em São Paulo, se eu não me engano, em 1991 ou 92. Então, deixou-se as ruas, de certa forma, e foi-se levado o desfile, e os desfiles, no caso, para esses locais reservados. E eu me lembro que lá nos idos de 74, 75, eu era muito criança, devia ter uns 2, 3 anos, e eu lembro daquele selo Carnaval 74. E a primeira imagem que me vem à cabeça é da Vanderleia com o Gargalhada, que era um passista, que sempre saíam os dois no chão, sambando, e os dois de passista. Cantora Rosemary e o Gargalhada, um lendário passista da Mangueira. E, naturalmente, a Rosemary sempre saiu na Mangueira, mangueirense de coração, como muitos artistas. Essa é a primeira lembrança que me vem de carnaval. E a segunda, já em 75, 76, eu, no pescoço do meu pai, assistindo um desfile da Vai Vai e da Rosas de Ouro, na Avenida Tiradentes. Eu, no cangote do meu pai, eu lembro que era um enredo sobre fantasmas, alguma coisa assim. Isso já vai lá nos anos 70. E eu sempre fui fã da transmissão dos desfiles. Então eu sempre estive a par desse tipo de transmissão. Sempre gostei disso. E ao longo dos anos 70, 80, quando os desfiles na televisão eram em um dia só, então começava-se às 6 da tarde e ia até
8, 9 horas da manhã, quando atrasava, e muitas vezes, eu tenho uma outra lembrança de 1980, quando a Imperatriz Leopoldinense ganhou com um enredo chamado Só da Lalá, ou alguma coisa assim, sobre Lamartine Babo. E ainda nas minhas incursões pela televisão, em 82, o não menos famoso samba da Império Serrano, Bumbum, Pati Cumbum, Progurundum, ganhou o carnaval daquele ano de 1982. Me lembro de muitas passagens desse carnaval, porque aí eu já contava com 10 anos por aí. E ao longo dos anos, eu me tornei uma profissional de carnaval também. Jornalista profissional formada nessa área, eu acabei, por coincidência, caindo. Embora eu já gostasse, acabei caindo nessa área. Porque, por coincidência também, eu acabei caindo em algumas redações que as pessoas eram, na sua maioria, ou em sua maioria, roqueiros. Nem todo mundo gostava de carnaval. Quem ia cobrir por obrigação. Eu não, eu sempre fui, não só por obrigação, mas também por prazer. Eu sempre gostei de carnaval. E isso sempre me trouxe muita satisfação. Passados os anos 80, que eu sempre assistia pela televisão, ou algumas vezes na avenida, porque minha mãe, falecida já, gostava também. E eu tinha uma madrinha que também já nos deixou, inclusive neste ano de 2018, em janeiro, que também era uma pessoa que era foliã de carteirinha. Então nós íamos. E era uma situação muito gostosa de se viver. Já em meados dos anos 80, eu passei a conviver mais de perto e às vezes nem sempre cobrindo, mas dando um suporte, porque eu iniciava na profissão. Então iam pessoas já mais experimentadas para a avenida. E o que eu acabei depois me especializando, e eu tenho uma literatura muito vasta nesse sentido, do carnaval, eu passei a cobrir também. E acabei me tornando uma pessoa especializada nessa matéria. Muito bem. No final dos anos 90, eu passei a cobrir mais efetivamente. Todos os anos. E cada ano é uma coisa diferente, embora sempre tenha um item que sempre é citado nos enredos, que é justamente a questão dos orixás. Eles aparecem de uma forma ou de outra, ou diretamente no enredo, ou como alegoria, ou tem uma citação no samba, ou tem uma questão mais diretamente ligada. Daqui a pouquinho eu esmiuço um pouco mais para vocês. Sensorial FM. Todas as quartas-feiras, Gislaine Vicente com vocês. Fábrica de velas e velas artesanais. É só Três Marias. É isso mesmo, velas palito, velas de 7 dias, vela de 3 dias e muito mais. E também fazemos velas decorativas sobre encomenda. Não perca! E olha, preços especiais para compra em atacado. É isso mesmo. Para maiores informações, liga agora no 13-3453-1462 ou 13-99783-1597. Estamos à disposição. Fábrica de velas e velas artesanais Três Marias. O melhor para você. Beto Joias.
concertos e confecções de joias, gravações, cravações e muito mais. 2 endereços para lhe atender melhor: Avenida Padre Anchieta, 1380, loja 7 e 8, em Peruíbe. Telefone 13 34 55 25 11, 13 34 55 25 11, ou Rua Otton Feliciano, número 2, 10º andar, Conjunto 106, Praia do Gonzaga, em Santos. Telefone 13 3284 6814, 3284 6814. Eu disse Beto Joias. Gislaine Vicente, voltando com vocês aqui na Sensorial FM. E no bloco anterior, eu dizia a vocês sobre as questões do carnaval e a temática dos orixás que sempre aparece nessa festa. Então, como eu dizia, normalmente os orixás aparecem ou no samba enredo, ou uma citação dentro do samba, como enredo, como alegoria, como fantasia, como pano de fundo para a história que vai sendo contada na passarela do samba. E neste último carnaval, tanto nas escolas do Rio, como de São Paulo, como nos blocos baianos, principalmente, os orixás sempre vão aparecendo, essa temática dos orixás, porque intrinsecamente, organicamente, os orixás estão ligados às questões do carnaval e do samba, porque ambos têm origem na África. E quando vieram para o Brasil, o samba acabou sendo desenvolvido a partir de reuniões na casa de uma mãe de santo, que era a tia Ciata. E por aí vai, uma história já decantada e cantada em muitos momentos da nossa história brasileira. E o ponto em que eu queria abordar isso é que neste carnaval de 2018, justamente, a questão dos orixás ficou em segundo plano, que normalmente ele vem numa escola de destaque. Em São Paulo, a campeã Tatuapé falou do Maranhão, mas dentro do enredo do Maranhão havia a questão da encantaria, do candomblé de caboclo, do terecô, propriamente do candomblé, da umbanda, em tintas carregadas de maneiras diferentes, mas dentro do próprio enredo. E outros grupos, outras agremiações, também falaram de orixás, citaram no mínimo orixás, como a Vai Vai, por exemplo, que este ano não ficou em boa colocação e nem desfilou nas campeãs, mas ela falou de uma temática do Gilberto Gil, sobre a vida dele, e Gilberto Gil está ligado naturalmente ao candomblé. É uma pessoa feita no candomblé. Então, foi-se abordado como parte da história do Gilberto Gil, da biografia dele, do perfil do homenageado. Assim como o Martinho da Vila, na Unidos do Peruche, que infelizmente acabou descendo, né? Mas porque teve problemas com o carro, se eu não me engano, ou se não desceu, ficou bem próximo disso. Eu não me lembro no momento, me desculpem, agora a cabeça falhou. Eu sei que desceu a Independente, que era uma outra temática, mas a Peruche era importante citar porque ela falava da história de Martinho da Vila. E o Martinho é um simpatizante muito forte das questões afro. Talvez ele não seja tão de dentro do candomblé, mas é uma pessoa, um artista muito ligado a essa questão afro-brasileira. E tem na filha dele, a Martinália, uma pessoa que é filha de Omulu, feita de Omulu,
na nação Jeje, que no Rio de Janeiro as nações Jeje, Angola, elas têm uma penetração um pouco maior, embora o queto também seja bastante popular. Aqui em São Paulo, o Jeje já não é tão cultuado como no Rio de Janeiro, mas tem uma tradição de queto, uma tradição de Angola e tem a Umbanda. Mas, particularmente neste carnaval, a temática política tomou conta do carnaval, que vem em primeiro lugar e que representa o Brasil lá fora, ainda que São Paulo tenha uma participação muito forte, muito boa. O Rio de Janeiro ainda é o mais conhecido, até pelo seu histórico. E as temáticas políticas tomaram um pouco conta. A campeã, Beija-Flor, a segunda colocada, Paraíso do Tuiuti, que foi uma surpresa, e a Mangueira, que foi, se não me engano, a quinta colocada, também falou das questões políticas do país, no que foram aplaudidas e por isso foram bem colocadas. Mas teve uma escola que ela manteve a tradição de falar das coisas africanas, e isso foi muito importante, que é a Salgueiro, ou o Salgueiro, que é o Grêmio Recreativo, escola de samba cultural, né, o Salgueiro. É uma coisa até curiosa, porque a presidente Regina Celli, não Célia, Regina Celli, desde quando ela assumiu a presidência da escola, ela tem feito esse diferencial. E é uma coisa engraçada que parece que a Regina Celli não está mais dentro do candomblé. Ela já tem uma outra temática. Eu a conheci em um terreiro aqui em São Paulo, porque o pai de santo, o Babalorixá, cuidava do Salgueiro. E ela manteve essa tradição mesmo não estando mais ligada ou tão ligada organicamente, ela mesma, como pessoa, ao candomblé. O Salgueiro veio falando às senhoras do ventre do mundo, que para nós candomblecistas, talvez nós entendamos como as iás, as senhoras, que nós fazemos sempre reverências quando nós estamos falando dessas senhoras, que têm um culto específico dentro do candomblé de Queto, principalmente. Em outras ocasiões, o Salgueiro falou dos tambores, que foi o enredo campeão de 2009, falou das candances, que eram outras rainhas africanas. E todo ano, o ano passado também, o ano retrasado, falou dos malandros, baseado na forma de ser de Exu, e aí eles fizeram um contraponto, e foi, acho que, vice-campeã, se eu não me engano. Então, o Salgueiro é a escola que normalmente vem com essa tradição, falando das questões afro-brasileiras, do candomblé, pegando algumas nuances. E isso ele faz muito bem, independente do carnavalesco que está lá. Eu acho que se deve muito isso à Regina, presidente, que se mantém há muito tempo já na presidência, já tem algum tempo lá. Observem o Salgueiro. Eu gosto muito, é uma escola bastante coerente. Enquanto as outras vão mudando, falam de assuntos variados, o Salgueiro se mantém nessa temática. Salve o Salgueiro! Até a próxima quarta-feira, meus amigos. Gislaine Vicente aqui na Sensorial FM.
Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br.